Como uma língua é construída? Quais as raízes de expressões comuns que usamos no dia a dia? Como regionalismos, dialetos e sotaques podem influenciar a forma como cada um de nós se enxerga? Por que línguas como o latim são consideradas mortas? Que poderes e responsabilidades a capacidade de falar uma língua envolve? Essas e outras perguntas devem nortear a nova série que começa nesse episódio do Ciência ao Pé do Ouvido, ao longo desse mês de agosto de 2021, querendo saber que língua falamos. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e nessa edição eu conto com a participação da pedagoga, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, que depois decidiu se graduar em Letras pela UFO, Olíria Mendes Gimenez. Desse bate-papo participa também a licenciada em Letras, mestranda Maria Emília Oliveira Carleto, que hoje estuda linguagem, sujeito e discurso também na UFO. Antes de a gente de fato iniciar essa conversa, eu quero mandar aqui um super abraço para Rochelle, que ouviu uma divulgação na 107,5 FM. A mensagem dela foi, abre aspas, boa tarde, eu ouvi na rádio universitária a questão do esclarecimento do bioma marinho. Achei maravilhoso eu interagir com o tema de como os oceanos podem ser imprescindíveis no contexto histórico, oriundos do nosso oxigênio de cada dia. Agradecidamente, Rochelle, fecha aspas. Essa foi a última edição mensal que a gente fez por aqui. Oceano, tão importante sob ameaça, é o título. E desde o mês passado, julho de 2021, os nossos episódios são semanais. Toda terça-feira sai coisa nova. E é por isso que eu já vou puxar um parênteses aqui, porque você acompanha esse projeto, vai lá, curte, compartilha, adiciona, segue a gente na sua plataforma preferida de podcasts, porque a gente tá no Spotify, no Breaker, Rádio Public, Google Podcasts. É muito simples, rápido e é bem significativo pro nosso trabalho, que não conta com publicidade, crescer. Gancho do gancho, estamos no Twitter, no TikTok, no Instagram, tem o perfil oficial da universidade, tá tudo na descrição do Ciência ao Pé do Ouvido. Voltando pro foco, Rochelle, muito obrigada pelo comentário, dá um gás a gente receber mensagens como a sua. Abração, viu? E você que quer mandar a sua mensagem pra cá, manda áudio, nosso WhatsApp é 9966-2021, DDD 34, salva aí, 9966-2021, pode sempre mandar seu comentário, sua sugestão, que a gente responde tudo. Pra quem gosta de saber o que vai acontecer em cada minuto do episódio, é só olhar na descrição, tá tudo detalhado lá. Ah, e eu também não podia esquecer que hoje tem estreia de quadro novo aqui no podcast. Olíria Mendes Gimenez, bem-vinda ao podcast. Bem-vinda a todos que estão aqui também comigo e agradeço o convite de participar desse podcast. É a primeira vez que eu participo de uma ação desse porte, né? Convidada pela universidade onde eu fiz o mestrado e fiz especialização. É uma honra para mim participar desse momento. Obrigada, Josi. Maria Emília Oliveira Carleto, obrigada pela sua participação. Olá, Josi. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz também por estar participando disso. Bom, hoje a gente fala sobre a língua que falamos. E eu acho que uma forma de a gente abrir essa discussão é entendendo como uma língua se constrói, né? A gente está falando aí de um processo de milhares de anos e aparentemente em cada época o povo que está vivo naquele momento fala de um jeito. Como é que se constrói uma língua? Acredito que seja a partir da vivência de um grupo, né? Porque cada grupo, com aquelas características sociais, culturais, econômicas e políticas, elas definem aquele próprio nicho do seu falar. Por isso que temos grupos de jovens com um linguajar de um jeito diferente daquele grupo de pessoas que são mais idosas, né? E a gente percebe que a sociolinguística é que abarca tudo isso. Como que elas conseguem, a partir de uma língua padrão, uma língua base, de onde é a normatização, vamos dizer assim, que elas constroem aquele seu próprio linguajar dentro de uma base. Eu acho que é aí que vão criando as ramificações da nossa língua portuguesa. E como a Josi mencionou, né, é um processo de, assim,
milhares de anos. E a língua é o que nos difere dos animais, né? Porque os animais se comunicam também, eles têm uma forma de linguagem. Na letras, a gente estuda a questão das abelhas. Elas se comunicam, elas têm uma linguagem própria, elas fazem umas danças específicas, assim, para indicar para as outras onde tem alimento, onde tem perigo. Só que é uma linguagem. O que é a diferença de uma linguagem e uma língua, né? A linguagem é comunicação, uma língua é uma linguagem. Então, é uma maneira de se comunicar. Só que a língua, ela permite uma interação. Então, por exemplo, né, das abelhas, o cachorro também, que usa o olfato muito, né, eles cheiram as coisas, a posição da orelha em pé, orelha baixada, o rabo, são maneiras de se comunicar, é um tipo de linguagem. Só que não permite interação, então não tem, por exemplo, o cachorro rabando o rabo pro outro, aí o outro responde, não, já tô indo, beleza, entendi. Como a gente faz, né? Uma pessoa conversa comigo, eu respondo, eu concordo ou eu discordo, eu consigo acrescentar mais informações. Então a língua, ela vai nos diferir dos outros animais. E o que é essa língua? Ela é o sistema que a gente tem de códigos, de sentidos, que nos permite fazer essa comunicação mais específica. E se forma, assim, ao longo de centenas de anos. E como a Olíria disse, a gente vai pegando influências. Então, o nosso português aqui do Brasil, por exemplo, nós, né, antes dos colonizadores, éramos uma colônia em que tinham várias tribos indígenas. Então, não era assim uma língua indígena, eram várias línguas indígenas e o nosso território é muito extenso, então cada região tinha uma língua. E aí, quando os colonizadores chegaram, chegaram portugueses, chegaram espanhóis, chegaram africanos, que eram os escravos. Então, olha que mistura de língua, né? E aí, em cada região aqui do Brasil, misturavam-se. Então, misturou-se, os indígenas não entendiam os portugueses que chegaram, os portugueses não entendiam os indígenas, e aí foi fazendo essa mistura de línguas. E aí tem-se hoje o português do Brasil, que é uma variação, né? Sem contar, né, Maria Emília, que é a influência dos imigrantes, né? Quantos imigrantes o Brasil não recebeu ao longo da sua história? E também temos que pensar o quão opressor foi essa entrada, o português de Portugal, quando da colonização. Ele acabou, igual você falou, né, impondo aquela língua aos africanos e aos indígenas que ali estavam, foram os primeiros, como um opressor. E nós fomos recebendo aquilo como sendo a língua padrão, a língua aquela que foi estilizada como sendo de maior nível cultural, vamos dizer assim. Por isso essa existência, né? Ainda tem uma dicotomia entre língua padrão e língua não padrão, né? Mas que padrão está se referindo a isso? Aquela escrita rebuscada e estilística do passado, que veio de onde? Dos nossos colonizadores, e que foram sendo abraçados por quem? Pelos grandes escritores da época, os estudiosos da época, que foram o quê? Impondo cada vez mais. Então temos aquilo que se aproximava do padrão com aquilo que não era padrão, que era quem? A língua dos indígenas, dos africanos, que depois eles construíram uma nova linguagem para eles se comunicar para o dono dos escravos não perceberem. Então foram se criando outras formas de língua de comunicação, de interatividade entre aquele grupo. Então essa criação ao longo da história do Brasil, ela sempre foi opressora. É a mesma coisa que eu, enquanto profissional da educação, me preocupo, como que isso é lidado na escola. Se nós temos alunos de diversos lugares do Brasil, e como que a gente fala para aquela criança que a fala dela, a língua dela não é a correta, sendo que é a língua que ela aprendeu, é a língua que ela interage entre aquele grupo, mas que ela não se aproxima nem um pouco dessa dita norma padrão. Olíria, queria até aproveitar essa tua inserção. Bom, primeiro que quando a Maria Emília estava falando sobre as línguas que a gente tinha aqui, né, dos povos indígenas, antes de os invasores chegarem, a gente fez um episódio muito, muito bacana em abril. Eu tive a oportunidade de conversar com Ailton Krenak, a professora Cássia Borges e estudantes da UFO, também indígenas. E eles falaram muito sobre isso, né? As centenas de línguas que a gente tinha aqui e algumas heranças que a gente carregou.
Uma curiosidade que eu lembro daquela conversa é que os portugueses que identificaram a nossa Ivirapitanga na tradição tupi, mas que eles passaram a chamar de pau-brasil, um ouro nacional nosso, né, e que veio a se tornar a fonte de grande exploração financeira, disputada também pelos franceses que vieram para cá. Os portugueses, para identificar os franceses que estavam carregando essa riqueza para a França, os portugueses chamavam de brasileiros. Então, a raiz da palavra brasileiro é nada mais, nada menos que ladrão de pau-brasil. Um termo que hoje denomina qualquer pessoa que tenha nascido nesse país, né? Mas que tem a origem ali no início da extinção da Mata Atlântica e da extinção de diversas culturas indígenas. Mas, voltando para a inserção que você fez, Olíria, chegou uma pergunta aqui que eu acho que vai bem nessa linha. O Ricardo Brito quer saber: o que diferencia um dialeto da língua oficial? Eu acredito que seja a forma com que ele foi construído e sua função, porque o dialeto, ele é próprio, oriundo daquele grupo, que a gente fala, é o dialeto pode ser dos guetos, o dialeto dos jovens, o dialeto de alguma gangue, algum lugar bem específico que nasceu para essa interação sem que os outros ao entorno dele pudessem saber o que eles estavam dizendo. É aí que surge, é pela necessidade. Agora, existem dialetos que nós ainda nem foi descoberto ainda. Então, tem pesquisas aí na própria UFO, pessoas que estudam esses próprios dialetos, né? A origem, onde, de povos específicos, de negros, de indígenas, pessoas que vêm, os estrangeiros, refugiados, eles vêm por uma causa, mas como determinada língua eles não são compreendidos, não há essa interação, porque aonde eles estão não conhece a língua que ele fala, eles começam a construir o quê? Novos dialetos, novas formas de interação para que o outro que não conhece possa comunicar com ele, ou dentro deles mesmos próprios. Antigamente, pessoas da família mesmo falavam entre si uma língua que só eles sabiam, que as pessoas de fora não sabiam. Isso eu considero como um dialeto só deles. Então eu vejo essa origem, ela nasce de uma necessidade. Porque se não houvesse necessidade, ele estaria o quê? Ele absorveria tudo o que ele já encontrou aqui. Vamos dizer assim, se ele vem de algum lugar aqui ou se ele nasce aqui. A diferença, né, é que, igual a Olíria falou, o dialeto ele é de uma comunidade específica, dentro de uma própria língua. Então, o dialeto está dentro da língua. É quando a gente tem esses grupos e que eles se unem por algumas características mais semelhantes do que de um outro grupo. E aí, dentro dessa necessidade deles de comunicação, de uma identificação maior, né, por exemplo, dos guetos, né, que a Olíria mencionou, resumidamente, né, a gente tem como lugares mais periféricos de uma cidade, então mais marginalizados, né? Então criou-se esse dialeto de uma comunidade que se sentia mais fora do centro ali da sociedade, e aí é um grupo menor e que viu essa necessidade de uma maneira de se comunicar que fosse mais, assim, se sentissem mais identificados do que a linguagem central, sabe? Então, basicamente é isso. A gente tem a língua, que é o geral, então a língua portuguesa. Aí os dialetos, eles são de comunidades menores, que de alguma maneira elas se identificaram ali nessa comunidade e criaram essa língua. Então é muito mais questão de fonética, ou seja, de som, né? Como se fala, o tom que se usa para se falar, e de semântica, de sentido também, mas não tem, assim, regras, normas gramaticais como a língua tem. Eu vou ler 2 perguntas que chegaram pra gente pelo WhatsApp do Túlio Daniel. A primeira, por que temos vício de linguagem e falamos frequentemente algumas expressões como tipo, daí, né? E a segunda foi, por que algumas regiões adotam e usam expressões típicas como uai, oxi e tchê, por exemplo? Elas também são vícios de linguagem? Bom, eu acho que a primeira pergunta, né? O que ele denomina de vícios de linguagem para ele? Porque vícios de linguagem, para a segunda pergunta, não é vícios de linguagem, são marcas linguísticas de um determinado grupo social, de uma região do Brasil. Ou também não só do Brasil, mas dentro da Espanha tem várias marcas linguísticas que falam palavras com semântica e com tonalidade diferentes, né? Não só no Brasil, no mundo, em todos os países do mundo existem isso.
Agora, os vícios de linguagem que ele fala, que eu entendo que para ele seja, são esses toques, né, tipo, talvez pode ser pelo nervoso ou por não ter uma habilidade de falar oralmente em público, porque na escrita ele não vai fazer isso, a não ser que lá nas crianças, quando elas estão no início da educação básica, a gente percebe, produção de texto, a criança não consegue pontuar a frase, o texto dela, e ela começa a escrever como se fala oralmente. Aí a minha mãe fez isso, né? Aí aconteceu isso, né? Mas eu não vejo que seja vício. É uma habilidade que está sendo desenvolvida dentro do processo de ensino-aprendizagem, do escrever. Agora, a que ele se refere, para mim, eu acho que é parte inerente do próprio indivíduo, né? Seja por nervoso, igual eu já estou falando, né? Se eu for contar quantos né eu estou falando, né? Eu não vejo que seja vício, mas pode ser um tique nervoso, alguma outra coisa. A segunda parte, que ele fala as marcas linguísticas de cada região. Tem a sua própria marca. O Sul tem o tchê, aqui em Minas Gerais o ai, a gente só fala o ai, trem, sou. Se você vai em outro estado, eles ficam doidinhos. A hora que você começa a falar, não, mas você é mineira mesmo, né? É, sou mesmo. Né? O jeito arrastado, o nordestino. E outra coisa importante de se frisar, o Nordeste ele é confundido com o Norte. No senso comum, você é nortista. Não, não sou nortista, né? Sou nordestina. E dentro do Nordeste, olha quantos estados tem que falam diferente. E as pessoas, eu te falo dentro da quadro docente de uma escola onde eu trabalhei. Eu tinha uma professora nordestina e os alunos tinham uma aversão, um preconceito com ela, né? É uma professora de língua inglesa de região nordestina, né? Mas oriunda da região nordestina, ela tinha um sotaque. Nossa, mas os meninos do ensino médio, imagina só, eles pegavam pesado com ela e a gente tinha que intervir, porque agiam preconceituosamente com ela. De outra maneira, professores que chegam, por exemplo, da Paraíba, João Pessoa, por falar arrastado, as pessoas falam que ela era baiana. Não sou baiana, eu sou da Paraíba. Então a gente precisa ficar atento para que esses eventos dentro do local de aprendizagem não interfira. Os alunos, as crianças e jovens, eles vão ser o quê? Sofrerem preconceitos regionalísticos. Porque ele é de uma região que fala assim, chegou agora numa escola, ninguém da sala dele fala como ele, muito menos talvez da própria escola, né? Ele vai se sentir o quê? Desalojado, né? Excluído, né? Rejeitado dentro de qualquer possível amizade que venha se concretizar dentro da sala de aula e da própria escola. A mesma coisa é o professor que chega, o professor novato. O preconceito linguístico que a gente trabalha tanto e que a gente estuda tanto para não deixar isso acontecer. Porque eu já vi, fez parte das minhas vivências profissionais, esse tipo de situação. A gente fica numa saia justa mesmo, né? E principalmente quando é jovem, porque o jovem, por ele não ter uma maturidade ainda para lidar com isso, ele vai muito na brincadeira. Ah, mas eu estava brincando com ele. Mas não, esse tipo de brincadeira, essa brincadeira vai causar efeitos no seu colega, né? E temos também, né? Tem as expressões que aqui eu falo mandioca, macaxeira em outro lugar. E outra coisa que me preocupa também, não sei se a Maria Emília vai falar, dessas marcas linguísticas, para o Pará, eles falam muito que para nós, eu estranhei. A mãe da minha neta é paraense, do interior do Pará. Para nós é palavrão, mas para eles são marcas linguísticas culturalmente normal para eles. Eu me assustei quando eu cheguei, aí eu pensei assim, como é a educação de crianças onde se tem normalmente essas palavras que é culturalmente daquele povo? Porque se ela vem do Pará para o Sudeste ou mais para o Sul, que não seja tanto no norte, ela vai ser, mas sua mãe não te deu educação, todo mundo vai cair de pau em cima dela, né? Não te deu educação, você fala muito, que para nós é palavrão, mas para eles é normal. Estava preocupada com isso, com a minha própria neta, né? Porque ela veio aqui o ano passado, ela tinha 2 anos. Dentro da própria casa dela, ela escuta, pô. Então, isso eu fico... A gente que não conhece, a gente fica muito assim, nossa, assustado, né? Mas são diferentes línguas dentro da nossa língua portuguesa. São as marcas linguísticas.
você estava falando sobre a confusão que normalmente se faz, misturar Bahia, Sergipe, Pará, ou mesmo as diferenças das capitais desses estados para o interior deles, né? Que também a forma de falar é muito diferente e colocar tudo numa caixa só. Nordeste, Norte, enfim. Um vídeo muito bacana que vai nessa linha e eu vi recentemente, talvez parte dos nossos ouvintes também já tenham visto, do Porta dos Fundos. É humor, então, para quem gosta de sátira e tá a fim de assistir, depois pode procurar por Sudestino. Na minha visão, acharam uma forma muito bacana de criticar um comportamento que é, infelizmente, bastante comum. Antes de a gente encerrar esse episódio, Emília, você quer complementar? Bem breve, assim, né? Os vícios de linguagem, né? São orais, então. A Olira até mencionou, a gente não escreve tipo toda hora. Então, eles vêm como uma forma, às vezes, quando a gente perde o pensamento, aí fica, tipo... Então é isso, né? O vício de linguagem é uma maneira, é um escape que a gente arruma na língua, assim, pra quando falta o que falar, na maioria das vezes a gente vai repetindo isso. E as diferenças, palavras regionais, né? A origem delas, algumas têm origem, por exemplo, o uai, né? Os mineiros gostam de dizer que a origem é em Minas e os goianos também reclamam a origem do uai. Então tem algumas expressões assim que a origem é meio incerta, então não tem como a gente determinar. Mas algumas outras, e assim, eu posso afirmar quase certeza que por mais que sejam origens desconhecidas, tem relação com essa mistura de povos que a gente teve, né? O tchê, por exemplo, que eu pesquisei uma vez, é usado muito no sul, e no sul a gente faz fronteira com países que falam espanhol. Então que a colonização espanhola lá foi mais forte. E aí o tchê vem disso, vem do castelhano, do espanhol. E lá no país de origem deles, eles usavam... O começo era aquela expressão que a gente fala, gente do céu. Era uma expressão maior que tinha o tchê, aí eles foram encurtando ela até chegar no tchê. E aí virou que o tchê era um chamado, né? Gente, amigo, tchê, tchê. E aí os gaúchos pegaram isso. Inclusive, tem-se que o Che Guevara, né? Esse tchê, do nome dele, é porque ele falava muito essa expressão para chamar o pessoal, né? De amigo, de companheiro, não sei o que lá. Ele falava o tchê, e aí pegou isso. Pra gente saber a origem dessas formas regionais é pesquisando mesmo, porque com certeza tem a ver com outras influências de outras línguas. E é assim que a gente vai construindo a nossa língua, né? Como a gente falou lá no começo, dessa influência, desse relacionamento com as outras línguas. Legal, assim como o Vosmecê, né? Acho que no Brasil todo foi reduzindo até que hoje muita gente escreve só VC e talvez tenha aí quem mande até só a letra C. É mais ou menos isso também, né? Isso. A gente vai encurtando as palavras porque a língua é viva, né? O português é uma língua viva, então ela é usada, ela é modificada pelos falantes. E aí esse exemplo que você disse do Vosmecê é um exemplo muito claro que a gente tem, né? Então, anos, décadas, séculos atrás era o Vosmecê, mas aí a língua, os usuários da língua, os detentores dela, não, Vosmecê tá muito grande. E assim, vale ressaltar que não é uma mudança do dia pra noite, né? De repente, hoje eu acordei e não quero mais falar Vosmecê, vou começar a falar você e todo mundo que se vire aí aprenda. Não, é assim, anos que isso vai, por a língua ser uma entidade viva e que ela é construída a todo momento pelos usuários dela. E, sendo viva, como tudo que é vivo, ela pode mudar. Muito obrigada pela participação, Olíria Gimenez e Maria Emília Carleto. No próximo episódio, a gente continua falando sobre a nossa língua. Obrigada eu. Antes de a gente encerrar, tem quadro novo estreando por aqui. É o Rede de Divulgadores da Ciência da UFO. E aí, Túlio, o que você conta pra gente? Olá, Josi. Olá, pessoal. Eu sou Túlio Daniel, estudante de jornalismo e estagiário da Diretoria de Pesquisa junto à Divisão de Divulgação Científica da UFO. A partir de agora, você me escutará com frequência aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, falando sobre a Rede de Divulgadores da Ciência da UFO. A rede é uma iniciativa da Divisão de Divulgação Científica e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO. O objetivo dela é fortalecer as iniciativas de divulgação científica existentes na universidade, através do contato de integrantes da comunidade acadêmica que já atuam nesse sentido, buscando fazer parcerias e apresentar novos projetos. As ações começaram em abril deste ano, quando foram realizadas 4 reuniões virtuais para apresentar a rede para a comunidade. Nas reuniões, alguns pesquisadores tiveram a oportunidade de apresentarem seus projetos de divulgação científica, além de compartilharem experiências e dificuldades.
Buscando aumentar a visibilidade dos projetos envolvidos, iniciamos uma série de reportagens especiais no Comunica UFO, o portal de notícias da universidade. Além disso, nos próximos episódios aqui do podcast, você também poderá conhecer um pouco do trabalho desses divulgadores. No mês passado, a rede ganhou uma identidade visual. O logo da iniciativa foi criado pela estudante de design e também estagiária da divisão de divulgação científica Viviane Aiko. Os trabalhos da Viviane já são conhecidos dentro da UFO, e você já deve ter ouvido o nome dela no final dos episódios aqui do Ciência ao Pé do Ouvido. É ela quem faz a parte visual do podcast. Para contar um pouquinho de como foi o trabalho de criação da identidade visual e inspirações, quero convidar a Viviane para falar um pouquinho sobre o assunto. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, Túlio. A ideia do logo surgiu a partir de 3 elementos que remetem à rede. O símbolo de compartilhamento, pelo trabalho de compartilhar a ciência que os divulgadores exercem, um balão de diálogo para representar a comunicação e uma lâmpada, que representa a inovação. Também foi acrescentada a ideia de raízes, que conectam toda essa rede. Nas cores, eu optei por usar um azul mais escuro, que traz a ideia do institucional, e também uma seriedade, que contrasta com laranja vibrante, dinâmico e rápido. Já na tipografia, eu escolhi uma tipo sem serifa e moderna, mas que também era geométrica, para completar o símbolo fluido. Juntando todos esses elementos, eu cheguei ao resultado final, que representa a rede de divulgadores da ciência da UFO. Muito bacana suas ideias, Viviane. Muito obrigado. Eu que agradeço. E com tanta informação, você deve ter ficado curioso para saber como ficou esse logo, né? Então não passe à vontade não. Acesse comunica.ufo.br e confira o resultado. Temos uma reportagem exclusiva sobre ele. Agora, se você ouvinte faz divulgação científica na UFO e ainda não faz parte da rede, te convido a fazer parte dessa jornada que estamos construindo juntos. Basta mandar um e-mail para comunicaciencia@ufo.br, uma mensagem nas redes sociais do Ciência ao Pé do Ouvido que a gente te responde. E se você não faz divulgação científica ou faz em outra instituição, fica tranquilo. Estarei por aqui nos próximos episódios te contando tudo o que está rolando na rede. Além disso, o Comunica Ciência, editoria de ciência do portal de comunicação da UFO, agora tem um canal no Telegram. E por lá você recebe em primeira mão todas as notícias da ciência da UFO, incluindo a rede de divulgadores e os assuntos aqui do Ciência ao Pé do Ouvido. É só procurar Comunica Ciência UFO no Telegram. Se inscreve lá. Nos encontramos novamente em breve. É com você, Josi. Obrigada, Túlio. Esse foi o primeiro de 4 episódios sobre a língua que falamos. Em cada um aspecto diferente desse nosso bom português. Ou, quem sabe, nem tão bom assim. É o que a gente vai descobrir nas próximas semanas. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada. Se você curte essa proposta, aproveita para assinar e seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida. A gente está nas principais. Ouviu? Gostou do conteúdo? Compartilha, marca a gente, manda para outras pessoas. Tudo isso que a gente vem construindo por aqui só é tão especial por causa da tua participação. Aliás, manda áudio. No WhatsApp você já sabe que o nosso número é 9966-2021. Mas, só pro caso de você ainda não ter salvo aí no teu celular, DDD 34, tá? 9966-2021. Manda áudio com dúvida pra gente responder, com sugestão, com recado que você queira mandar pra equipe. A gente tá sempre de ouvidos bem abertos pra te ouvir. Nas redes sociais estamos no TikTok, no Twitter, @aopédoouvidopod, e pelo Instagram você consegue nos acompanhar pelo perfil da universidade, @ufo_oficial. Eu sou Josiele Ingrid, fico por aqui, mas semana que vem eu tô de volta com um novo episódio do Ciência ao Pé do Ouvido. Até lá, um abraço pra você, se cuida! O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da jornalista Dielen Borges. Toda a comunicação imagética dessa temporada está por conta da Viviane Aiko, estudante de design e estagiária. A divulgação dos episódios nas mídias sociais e colaboração geral está comigo, Rodrigo Souza. Eu estudo jornalismo e também faço estágio aqui na UFO. Produção, roteiro, captação de áudio, entrevistas, montagem, edição de áudio, mixagem, finalização e, claro, a apresentação são da jornalista Josiele Ingrid. Ciência ao pé do ouvido.